Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cálculo renal, que são pedrinhas no rim, mais comumente falada aí no nosso meio, tá? O cálculo renal, ou a pedra no rim, ela surge por diversas maneiras. Então nada mais é do que algumas substâncias, como cálcio principalmente, que a gente tem na urina, que ela acumula no rim e ela vai crescendo. Para a gente ter uma pedra no rim, a gente tem que ter alguma predisposição. Tá? Pode ser uma predisposição genética ou algum fator de risco alimentício que a gente está absorvendo ou adquirindo alguma substância em grande quantidade que o rim não está conseguindo excretar de uma forma adequada. Então como é que funciona? Chega essas substâncias no rim, que a gente excreta, que a gente comeu demais, ou aminoácido, ou cálcio, entre outros. Ele começa a se juntar uma partícula com a outra e crescer. Ela vai crescendo no rim. Cálculo no rim, de forma geral, ele não tem sintoma nenhum. Tá? Ele começa a ter sintoma só quando ele se desloca do rim. Então tem gente que tem um cálculo no rim por anos e não vai ter problema. Tá? Como vocês podem ver aqui na figura ao lado, a gente tem cálculos no rim, que está no cálculo calicial. Esse cálculo não vai ter nenhuma dor. O cálculo, quando ele se solta por algum motivo, ele começa a descer. Como vocês podem ver aqui no ureter proximal, ele gera uma obstrução. Quando ele gera a obstrução é que tem dor. A gente não tem nenhum receptor de dor dentro da via excretora. No entanto, quando obstrui, a gente tem uma dilatação da pelve renal e uma dilatação da cápsula renal. E com isso há uma dor em forte intensidade que todo mundo já conhece. Nessa figura, a gente vai tentar entender como é que é a anatomia do nosso trato urinário. Então a urina é produzida pelo rim, que vocês podem ver acima, e ele vai descendo pelo ureter até chegar à bexiga. No entanto, nesse percurso, a gente tem 3 áreas de estreitamento. No ureter proximal, que a gente tem o primeiro ponto de estreitamento. No cruzamento dos vasos, quando o ureter ele vem lá embaixo na barriga, ele passa por cima dos vasos. E quando ele está chegando na bexiga. Tá? É importante que o ureter ele tem uma média de tamanho, de calibre, de 4 a 5 milímetros. Mas o ureter, eu costumo dizer que nem pé. Tem gente que calça 38, tem gente que calça 42, tem gente que calça 44. Então, a facilidade de eliminar um cálculo vai depender do calibre do seu ureter. Tá? A gente considera um cálculo pequeno, todo cálculo abaixo de 5 milímetros, porque a gente acha que na maioria das pessoas vai sair de uma forma espontânea e não vai precisar de um tratamento. Tá? A gente considera pedras médias de 7 milímetros até 1 centímetro. Também são pedras um pouco maiores, que vai dar um pouco mais de trabalho para sair, mas sai. Na boa parte dos casos ela acaba saindo. Pedras de 1 centímetro são pedras grandes que pouco provável consiga passar pelo ureter. Como que a gente faz o diagnóstico da nefrolitíase, que é no rim, ou do cálculo do ureter? A gente pode fazer pelo ultrassom, a gente consegue identificar, ou tomografia. Hoje tem protocolos de tomografia com baixa irradiação, que são os melhores exames para fazer o diagnóstico da pedra no rim. Então aquele paciente que está com uma suspeita muito forte, com uma dor na região lombar de forte intensidade, essa dor ela irradia para a região da frente do abdômen, pode irradiar para a coxa, para testículo, para pênis e também para a região da vagina da mulher. Então é uma dor de forte intensidade, súbita, que não melhora com nenhuma posição. Tá? Então a gente desconfia esse paciente, a gente faz uma tomografia e a gente consegue fazer o diagnóstico. Ao diagnóstico, o que é importante? A gente saber aonde está a pedra e qual o tamanho dela. Para a gente tentar falar para o paciente, dá para tentar no tratamento conservador ou se a gente precisa operar. Lembrando, a dor é obstrução, então essa pedra ela pode estar descendo, sem obstrução você não está sentindo nada. Ela impacta em algum lugar e obstrui a urina, dilata todo o sistema e você vai ter dor. Por algum motivo ela se deslocou, ela desce em um lugar, você melhora a dor. De repente ela obstrui de linfo. Então é um quadro um pouquinho traiçoeiro. O tratamento. De forma geral, pedras no ureter pequenas, abaixo de 7 milímetros, de forma geral, a gente tenta ao máximo tratar de forma conservadora. Tá? O que é isso? Não operar os pacientes. A gente tenta controlar a dor do paciente com anti-inflamatório e analgésicos e também te dá um remédio chamado Cecotex, ou tansulosina ou doxazosina. Essas duas medicações elas dilatam
um pouquinho o canal do ureter, facilitando a saída dessa pedra. Então a gente costuma dar essa medicação. Nesses pacientes que estão com dor controlada e uma pedra pequena, quando devemos operar? Apenas se o paciente voltar com dor refratária, já deu tudo quanto é medicamento, está dando um monte de morfina para controlar, então a gente tem que tratar esse paciente. Se ele tiver uma infecção associada, então sintomas de febre associada, que é uma pielonefrite, é uma situação de urgência, a gente precisa operar esse paciente. Ou se após um grande tempo de segmento, cerca de 3, 4 semanas, não saiu essa pedra, então vale a pena tirar. Porque se ela demorou tanto tempo e não saiu, ela provavelmente ainda não vai sair. Ela pode estar assintomática, mas está lá. Ela estando lá, ela irrita o tecido local, a mucosa, e pode gerar um processo de inflamação, fibrose, estenose, então convém tirar. Como que é o tratamento quando precisa operar? A gente utiliza um ureteroscópio, que é um aparelho bem fininho, com uma microótica, que a gente entra pelo canal de xixi, vai até a bexiga e entra no ureter. Localizando a pedra, a gente introduz uma fibra de laser que a gente consegue fragmentar essa pedra, fragmentar ela e deixar fragmentos bem pequenininhos. E com outro dispositivo, é um basket que a gente chama, a gente retira esses fragmentos. Então é uma cirurgia pouco invasiva, sem corte, rápida, que o paciente pode ir de alta no mesmo dia. Tá? É lógico, o grau de dificuldade que a gente tem na cirurgia, de acordo com o tamanho da pedra. Se ela for muito grande, tem mais dificuldade, menores elas são mais fáceis. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos nossos equipamentos, desses baskets pegando a pedra, aqui você pode ver, então ele vem uma alcinha, pega e a gente tira pelo canal do xixi. Qual a vantagem disso? A gente consegue mandar essa pedra para análise. Qual o tipo de pedra? Quando a gente manda para análise, a gente sempre pergunta qual o tipo para tentar fazer algo pelo paciente para não retornar. A gente sabe que a pedra no rim ela é altamente recidivante. Todo paciente que tem muitos casos, a gente investiga, a gente tenta entender o que acontece com esse paciente para formar pedra, para a gente intervir. Então, a maioria desses casos a gente não consegue encontrar nenhuma causa aparente e a nossa orientação acaba sendo de forma geral. Aumenta a digestão de líquidos. O que eu costumo dizer? Não precisa tomar 2 ou 3 litros ou 4 litros por dia. Tem que tomar o número de litros de água suficiente para manter o seu xixi claro. Então você toda vez que vai fazer xixi, está muito amarelinho, você tem que tomar mais água. Se ele estiver transparente, está ok, está uma boa quantidade. Tem pessoas que transpiram mais, tem pessoas que transpiram menos. A gente sabe que o sal está correlacionado, então quanto mais sal na sua dieta, maior o risco de ter cálculo renal, e também proteína. Hoje tem dietas que você tem uma grande ingestão de proteína, o rim não consegue metabolizar tudo e começa a excretar, e aumenta o risco de cálculo de ácido úrico. Tá? Como faz para saber? São exames de sangue, exames na urina, que a gente pode mandar para análise, como visto aqui. Tem vários tipos de pedra, tem pedras mais duras, pedras mais moles. As pedras mais comuns são aquelas relacionadas ao cálcio, tá? O oxalato de cálcio, fosfato de sal, cálcio. Essas são as pedras mais comuns encontradas. Essa é uma imagem de um catéter duplo J. Todo mundo que vai operar pedra, ou tem algum amigo que operou, pergunta o que é o tal do catéter duplo J. O catéter duplo J, ele é um dreno interno que a gente deixa entre a bexiga e o rim. Ninguém vê esse dreno não atrapalha a nossa vida em nada, só que ele é muito importante nos procedimentos. Por quê? Como o ureter é uma estrutura muito fina, muito delicada, qualquer processo de tratamento ele vai ter um edema. Se a gente bate o braço, a gente tem um inchaço. Se a gente bate a perna, tem um inchaço. Se a gente opera o ureter, ele também vai inchar. Só que se ele incha e ele fecha a luz, vai estar obstruído, como se fosse uma pedra. Então o paciente tem muita cólica, tem muita dor no pós-operatório. Então a gente deixa um tubinho bem fininho que liga o rim à bexiga, então o xixi passa direto da área que a gente operou, passa direto até desinflamar e a gente retira. De forma geral, a gente retira isso no consultório mesmo, é muito simples de retirar após 10 dias do procedimento. Casos mais complexos, a gente tem que deixar mais tempo até cicatrizar esse ureter. Quais são os sintomas relacionados a esse catéter? Alguns pacientes têm a queixa de vontade de fazer xixi toda hora. Então são sintomas que incomodam, mas acaba acostumando em 1 ou 2 dias, e a gente trata com medicamentos, mas é importante a gente ter na mente que pode ser utilizado esse duplo J e ele pode gerar algum incômodo. Hoje a gente tem outros equipamentos para tratar, que são os ureteroscópio flexível, então que a gente consegue com uma câmera móvel, a gente vai até o rim e consegue tratar pedras até lá em cima. Então, o tipo de tecnologia utilizada vai depender da característica do cálculo que tiver.
como mensagem final é importante, se você tem cólica renal e ela não está melhorando com medicamentos simples como dipirona e buscopan, você precisa procurar um pronto-socorro, tá? Não é toda pedra que precisa ser operada. O tratamento primário de pedras pequenas, principalmente aquelas menores que 7 milímetros, é conservador, é controlar a dor e aguardar que ela seja eliminada, tá? A gente só vai operar casos que não conseguimos controlar a dor ou que tiveram alguma complicação relacionada com essa pedra, uma infecção ou alguma outra coisa, tá? Obrigado, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.